aviva a tua obra, principalmente a nossa jornada como cristão, a nossa jornada de caminhada com Cristo. Eu te aconselho que você comece a despertar o dom que está em você. Hoje eu acordei com uma palavra de Deus em meu coração e o texto é Abacuque capítulo 3. Abacuque, orando ao Senhor, ele diz: Senhor, aviva a tua obra e no meio dos anos a notifica. Meus irmãos, sabemos que a nossa trajetória aqui nesta terra, ela tem início, ela tem o meio e ela tem o fim. Principalmente a nossa jornada como cristão, a nossa jornada de caminhada com Cristo. Nós começamos a caminhar com o nosso Deus, com o nosso coração apegado a Ele, devotado a Ele, apaixonado por Ele. Nós, de forma simplificada, sabemos que as Sagradas Escrituras chamam esse período maravilhoso, que é o início da nossa caminhada com Cristo, é o nosso ingresso na vida cristã. A Bíblia chama este tempo, esse período, de período do primeiro amor. O Senhor Jesus Cristo mesmo, ao reprovar uma das 7 igrejas ali da Ásia, lá no livro do Apocalipse, ele mesmo diz que eles precisavam lembrar-se de onde eles caíram e imediatamente voltar ao primeiro amor, para que eles não sofressem consequências espirituais. Então, quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, nós começamos no Espírito, nós começamos com muita devoção, com muito comprometimento, com muito fervor em nossos corações. É tudo novo, é tudo maravilhoso. A palavra de Deus, a gente não consegue ficar sem, não conseguimos deixar de orar, não conseguimos deixar de analisar as Escrituras, não conseguimos deixar de cultuar ao Senhor. Mas o profeta Abacuque, nesse texto que eu vos citei, ele pede para que Deus traga um avivamento sobre eles bem no meio dos anos. O que nós entendemos com isso? Que a jornada de um cristão, quando ela se inicia, é maravilhoso, mas quando está chegando lá no meio da nossa trajetória, lá no meio da nossa caminhada, nós tendemos a nos esfriar, nós tendemos a começar a perecer espiritualmente, nós deixamos de orar facilmente, nós deixamos de consagrar as nossas vidas através da prática do jejum constantemente, nós começamos a nos apartar das Sagradas Escrituras, nós começamos também a querer de deixar de congregar, principalmente nos dias de hoje, mas o profeta Abacuque está sentindo também o peso da caminhada com Deus, bem no meio da sua caminhada, mas ao invés dele desanimar, ao invés dele se desviar, ao invés dele retroceder, ao invés dele se entregar de uma vez por todas aos desejos da sua carne, ele imediatamente ora a Deus dizendo: Senhor, o início foi uma bênção, agora no meio da caminhada as coisas estão difíceis, mas eu peço ao Senhor por um grande avivamento, eu peço ao Senhor que o Senhor nos avive, eu peço que o Senhor nos levante, eu peço que o Senhor nos restaure, para que nós possamos terminar a nossa caminhada. Observamos que o apóstolo Paulo, quando ele vai aconselhar a Timóteo, ele fala: Timóteo, em outras palavras, ele fala: Timóteo, você já não é mais o mesmo pregador que você era, você já não é mais o profeta que você era, você já não é mais aquele ensinador que você era, Timóteo. Eu estou observando a sua vida e eu vejo, Timóteo, que você está precisando de um verdadeiro avivamento, de um verdadeiro despertamento. Então ele fala: Timóteo, eu te aconselho que você comece a despertar o dom que está em você, que você comece a buscar um verdadeiro avivamento, um reavivamento para a tua vida, para que você torne a ser aquele obreiro que você era, seja novamente aquele pregador fervoroso, ousado, destemido que você era. É o conselho do apóstolo Paulo: Timóteo, despertes o dom que há em você, porque muitas das vezes nós acabamos não tendo esta mesma direção que o profeta Abacuque teve. No meio da caminhada é um dos momentos mais difíceis, é quando nós tendemos a nos cansar, é quando nós tendemos a desistir, mas, como eu disse, siga o exemplo de Abacuque, não desista, não desanime, não retroceda, não se desvie, não pare de buscar o Senhor. Simplesmente, se você está cansado, se você está desanimado, se a jornada
que está no meio ainda, ela já te cansa, ela já te desanima, comece a fazer como Abacuque fez. Comece a orar por este avivamento, comece a buscar esse despertamento, e a boa e poderosa mão do Senhor irá levantar você com poder e autoridade. Você vai completar a sua jornada, você vai chegar ao fim da sua trajetória, você vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, você vai receber das mãos dele o seu galardão, e você vai glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Talvez, dentre todas as necessidades que temos, o avivamento seja hoje a nossa maior necessidade. Eu também, já com quase 25 anos de fé, de caminhada com o Senhor, eu sei que o meu Senhor Jesus Cristo vai voltar. A minha maior esperança é o arrebatamento da igreja, mas não sabemos quando ele volta, não sabemos quando ele partimos, e nós não podemos ir até 99% do caminho e retroceder, e nem também podemos, no meio da jornada, querer voltar para trás. Nós precisamos ver verdadeiramente qual é a nossa maior necessidade. Depois que veio a pandemia, quantas e quantas pessoas pegaram um hábito, né? O ser humano ele tem uma capacidade de se adaptar, né, rapidamente. Pessoas que desenvolveram o hábito de não congregar mais, de não estar cultuando mais ao Senhor, né, no meio da coletividade, juntamente com seus irmãos. Quantos e quantos obreiros, né, deixaram de ter ali a maior parte da sua membresia se reunindo, se cultuando, mas um prejuízo muito grande, porque quando nós estamos juntos, nós estamos nos edificando, nós estamos nos motivando, nós estamos nos incentivando uns aos outros. A igreja que está lá, ela precisa que eu esteja presente, porque Deus me deu dons, Deus me deu talento. Eu preciso deles que estão ali cultuando, porque Deus também deu dons e talentos a eles. Deus usa os dons e os talentos que me deu para edificar a vida deles, para motivar a vida deles, para despertar a vida deles, assim como Deus usa a vida deles para edificar também a minha. Meus irmãos, o avivamento é necessário. Nós precisamos, e é nesse exato momento, talvez bem no meio da nossa jornada, bem no meio do caminho, que nós precisamos deste poderoso avivamento. Eu me lembro quando criança, aqui no interior do Paraná, nós trabalhávamos na colheita do café, e a colheita do café, ela se dá bem no inverno. Então, quantas das vezes nós chegávamos ali no cafezal e estava tudo coberto de gelo, de geada. Então nós pegávamos ali algumas madeiras e íamos fazer fogo, né, nos esquentar, nos aquecer, até que o orvalho caísse, até que aquela geada passasse, para que nós pudéssemos iniciar a colheita do café. E nós, criança como éramos, nós tínhamos por hábito, né, pegar troncos de lenha verde e colocar na fogueira que o povo fazia, né, de lenha seca, só para ver fazer fumaça, só para ver fazer bagunça, enfim, coisas de criança. Mas é impressionante que no meio daquela fogueira, daquela lenha seca ardendo ali em chamas, quando nós colocávamos ali um tronco ou um pedaço de lenha verde só para poder fazer bagunça, para bagunçar a fogueira do povo ali, é impressionante aquele tronco verde. Ele fumaciava, ele chiava, ele chorava, ele estralava, mas daqui a pouco ele se incendiava também, junto com os demais troncos. Assim é a nossa vida. Se nós estivermos frios, se nós estivermos desanimados, se nós estivermos à beira da morte espiritual, se nós buscarmos este avivamento, se nós começarmos a buscar ao Senhor, nos humilharmos debaixo das potentes mãos dEle, orarmos a Ele, buscarmos a face dEle, nos converter desses maus hábitos, esses hábitos ruins que nós vamos pegando ao longo do caminho, que vão nos distanciando de Deus, que vão nos apartando de alguma comunhão profunda com Deus, e começarmos a buscar este avivamento, voltarmos a congregar, voltarmos a buscar o Senhor, voltarmos a ser instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor vai levantar as nossas vidas com poder e autoridade, o Senhor vai usar as nossas vidas novamente, a alegria do Senhor voltará em nossos corações. Meus irmãos, hoje nós estamos num mundo materialista. Observe lá no Salmo 51, que o rei Davi, quando ele pecou contra o Senhor, ele não pede para que Deus mantenha o trono, ele não pede para que Deus mantenha suas posses, ele não pede para que Deus segure as riquezas que Deus deu a ele, simplesmente ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Meus irmãos, não existe alegria maior,
Não existe felicidade maior do que ver o próprio Espírito Santo de Deus testificando lá dentro do nosso espírito que nós somos salvos, que nós somos crentes, que nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo, que Jesus Cristo está voltando. Não há nada mais maravilhoso do que acordar todas as manhãs, independente das nossas situações, independente das nossas circunstâncias, independente de como esteja a nossa vida material e física, sentir o poderoso Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, o nosso Paracleto, o nosso advogado, testificando dentro de nós, dizendo: meu servo, minha serva, você é salvo, você vai subir no arrebatamento. Meus irmãos, como é extraordinário isso! Nós precisamos deste avivamento, um hábito maravilhoso, um hábito que eu tenho sempre é de ler o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje mesmo estava lendo o capítulo 13 até o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Eu estava observando ali também, no dia de ontem, quando estava lendo os primeiros capítulos de Atos. É um hábito meu ler o livro de Atos todos os meses, exatamente para me manter avivado, exatamente para manter o meu coração em chamas, para manter a chama missionária ardendo dentro do meu coração. Eu tenho por hábito ler o livro de Atos todos os meses. E se nós observarmos lá em Atos capítulo 2, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. Mas passa-se o capítulo 3, vem o capítulo 4, a Bíblia diz que novamente lá estão os discípulos do Senhor, lá estão os apóstolos do Senhor, juntamente com boa parte daqueles que haviam sido batizados com o Espírito Santo há poucos dias atrás. Lá em Atos 4, 28 até o 31, eles estão orando a Deus para que Deus venha cuidar das perseguições, para que Deus venha cuidar das investidas do diabo. Eles estão orando ao Senhor para que o Senhor novamente encha eles do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, novamente, Atos 2, batizados com o Espírito Santo. Atos 4, a Bíblia diz que, novamente, eles recebem um novo enchimento do Espírito Santo. Eles recebem mais uma poderosa descarga do poder do Espírito Santo nas suas vidas. Quanto maior era a dificuldade deles, quanto maior era a perseguição na vida deles, mais e mais eles buscavam o Senhor, mais e mais eles buscavam um enchimento do Espírito Santo. Meus irmãos, nesses dias maus, nesses dias ruins que nós estamos vivendo, nós não temos outra alternativa a não ser buscar um poderoso avivamento. Talvez você não esteja somente com falta de dinheiro, talvez você não esteja somente precisando de coisas novas, de um lugar novo. Quem sabe você esteja precisando de um verdadeiro avivamento. Quem sabe essa tristeza profunda que você está no seu coração não seja a famigerada depressão, que hoje é moda, mas seja o vazio, por falta da presença de Deus, por falta de uma comunhão íntima com Deus. O nosso Deus, Ele nos preenche, Ele nos prometeu vida plena, Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Quem sabe a sua maior necessidade hoje seja a minha maior necessidade também, um poderoso avivamento, um reavivamento, que nos leve a ter comunhão com Deus novamente, que nos leve a ser cheios do Espírito Santo novamente, que nos leve a sermos úteis no serviço do Senhor e na casa do Senhor uma vez mais. Aviva, Senhor, a tua obra, não no final, mas bem no meio do caminho, quando eu me cansei, quando eu me desanimei, quando eu acabei deixando de buscar como eu deveria buscar, quando eu acabei deixando de me consagrar, quando eu deveria ter continuado me consagrando ao Senhor. Neste exato momento, bem no meio da jornada, faltando pouco para a vinda do Senhor, é a hora que nós precisamos deste poderoso avivamento. E eu oro a Deus nesse dia, para que Deus te levante com poder e autoridade, para que Deus te restaure, para que Deus visite o seu coração. Eu oro para que a alegria do Espírito Santo volte a tomar conta da sua vida. Eu oro para que aquela chamada missionária que corria nas suas veias, ela volte a correr novamente, que aquele desejo de missões que você tinha no teu coração, volte a te incendiar novamente. O Senhor Jesus Cristo te escolheu, te ungiu, te levantou, consagrou a sua vida e Ele quer te levantar. Mas você precisa pedir este avivamento, você precisa buscar este avivamento. Abacuque capítulo 3, se puder, depois você leia com tempo. Lá no primeiro e segundo versículo, ele ora a Deus dizendo: Senhor, eu tenho ouvido a tua palavra e a tua palavra causou temor no meu coração. Quanto mais nós acessamos a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais e mais o temor aumenta e mais a vontade de buscar ao Senhor aumenta em nossos corações. E ele diz: ouvi a tua palavra
e eu temi, a tua palavra trouxe temor ao meu coração. É por isso que debaixo desse temor eu estou pedindo ao Senhor, aviva a tua obra bem no meio do caminho, bem no meio dos anos, faz a tua obra notória, faz a tua obra ser Espírito Santo de Deus divulgada na face da terra. Meus queridos irmãos, esse fato que nós hoje queremos nos ocultar, queremos nos esconder, não queremos estar perto de ninguém. Isto não é depressão, isto é vazio, isso é falta da presença de Deus, isto é falta de um avivamento na sua vida. Quando o avivamento vier, ele vai derrubar por terra toda a carga pesada que está sobre os seus ombros. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te restaurar e você vai voltar a ser quem você era, para a glória e louvor do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra estava queimando no meu coração e eu só estou compartilhando contigo aquilo que está dentro do meu coração nesta manhã. Deus te abençoe, Deus te levante, Deus te avive, conforme você for buscando, em nome do Senhor Jesus Cristo.